Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um vaso transparente. Aqui nós temos o risco e nós vamos começar pela área do fundo e do vaso, que é transparente. Eu vou usar um pincel bem grande, um pincel 18, e vou passar o diluente em toda essa área aqui do fundo. Aqui, ó, inclusive a área do vaso transparente. Aqui, ó, já vou passar também na área da folha, um pouco para fora. Só não vou passar agora na flor, porque corre o risco de secar e daí a gente vai ter que passar de novo. Eu vou trabalhar toda a área do fundo agora com o diluente, porque a transparência, ela tem tudo a ver com o fundo. Então é por isso que a gente já vai começar por aqui. Geralmente eu gosto de começar a pintura e depois fazer o fundo. Mas nesse caso aqui, eu acho mais interessante fazer o fundo primeiro. Você viu que eu tô passando bem, tô deixando bem úmido. Aqui em volta também. Não se preocupe, porque não é difícil. Você vai ver aqui como não é difícil. Ó, passei mais ou menos assim, ó, uma distância assim, pra fora do trabalho. É o lugar onde eu vou trabalhar o fundo, todo lugar. Então, é melhor que você passe mais do que fique bem pertinho. E use um pincel grande, porque você pode espalhar bem. Se você usar um pincel pequenininho, você não vai conseguir espalhar tão bem. Você pode usar o clareador também. Só não deve usar o aquarela silk, porque ele corre muito. Se você coloca a tinta aqui, a tinta cresce. Então não pode. Você tem que usar o clareador ou o diluente. Ó, passei toda essa área aqui, ó, inteiro, tá? Toda a volta. Agora, com esse mesmo pincel, eu vou fazer uma parte do fundo. Vou colocar aqui no pratinho, ó. Eu tô trabalhando com pincel 18, mas você pode trabalhar com menor também, não tem problema. Vou trabalhar com uma brochinha. Uma pincelada de cinza lunar. E uma pincelada de lilás. Tá vendo, ó? Tem os dois. Então, eu vou dar uma leve misturada. Eu vou conseguir um cinza, assim, meio arroxeado. Com essa cor, eu vou fazer aqui. Tá vendo aqui que eu tenho a linha do vaso? Então, eu vou fazer por trás. Aí, aqui, ó, eu vou sumir com essa tinta. Dentro da área que tem diluente, tá? Ó, vou levar um pouquinho da tinta, mas não vou me preocupar assim muito em preencher espaço, em preservar a linha do desenho. Tá vendo? Ó, vou deixar assim bem aqui, bem escurinho. Aqui pra cima só um pouquinho, não vou nem contornar. É só assim, entre as folhinhas, ó. Aqui também. Um pouquinho só. Temos mais folhinhas aqui. Então, um pouquinho de fundo aqui também. Olha onde que eu tô colocando. Eu não coloquei aqui, tá? Agora, eu vou pegar a mesma mistura e vou fazer desse lado. Aqui, eu coloquei pra fora. Aqui, eu vou colocar pra dentro.
Vou dar uma ligeira esfumaçada aqui, ó. E esse lado aqui eu vou sumindo. Viu que aqui ficou clarinho? Agora eu vou pegar mais um pouquinho da tinta, da cor, e vou passar aqui, ó, por baixo. Só que ele vem sumindo aqui. Esse lado vai ficar bem mais forte. E aqui vem sumindo. Olha como a gente praticamente definiu. Agora você viu que tem uma linha. Tem uma linha aqui e tem a rosa. Então, aqui embaixo da rosa, eu vou pôr um pouquinho dessa sombra também. E aqui, ó, embaixo da linha, eu vou pôr um pouquinho também. Olha, aqui coloquei e esfumacei. Aqui vou colocando e também, ó, dou uma pincelada para baixo. E essa linha, eu vou chegar com ela... Você viu que eu tô fazendo tudo com esse pincel 18, tá? Eu vou chegar com essa linha até o final ali. Só que eu vou começar aqui maior, aqui pelo meio eu desço um pouco e ali bem fino. Essa área aqui... Você viu que tem galinhos, os galinhos desses elementos que eu coloquei ali, só para não ficar vazio o vaso. Porque a proposta da aula mesmo é ajudar a você fazer a transparência, entender uma transparência. Que não são todas iguais. Ó, coloquei aqui, ó, um pouquinho em cima do galinho, tá? As transparências, elas não são iguais, porque depende do foco de luz. Cada vez que você vai fazer, que você vai olhar um vaso, o ângulo que você olhar vai mudar essas pinceladas, essas sombras e essas luzes que a gente trabalha. Pronto. Essa área, por enquanto, eu preservo, eu guardo. Agora, ó, tô selecionando verde kiwi, branco e verde folha. Vou usar esse mesmo pratinho aqui que tem essa mistura. Vou colocar o verde folha, vou colocar o verde kiwi e sem sujar, vou colocar um pouco do branco aqui. Eu não vou definir essas folhas muito. Ó, tô pegando verde com cinza. Eu vou fazer umas folhas assim meio manchadas. Mesmo assim, sempre eu já vou fazendo a luz e a sombra, não tem jeito, ó. Luz ali e sombra aqui. Mas assim, não se preocupe muito com a linha. Isso que eu quero dizer. Aqui a gente tem a boca do vaso, verde com cinza. Já vou deixar assim, ó, bem escuro. Eu não fiz o risco, eu desenhei aqui direto. Me perdi aqui, não vou saber onde está o risco depois, mas tudo bem, eu vou inventar. Depois o risco que eu fizer vai igual o que eu pintei. Então, aqui no meio eu deixei assim escurinho. Eu tenho ali a boca do vaso. Então, eu vou fazer com esse verde aqui, ó. Mas eu vou deixar um buraquinho ali para eu saber onde tá. Olha, eu fiz... Opa, saiu tinta aqui. Eu fiz aqui também, nesse movimento, uma sujeirinha. Tá tudo molhadinho ainda. Então, ainda tá bem leve isso aqui, tá? Aqui, ó, tô fazendo a mesma coisa. Cinza com o verde grama. Aqui também nós temos o diluente embaixo ainda. Tô fazendo as manchinhas. Esse trabalho... Ninguém pode reclamar que vai ser difícil. Aqui no cantinho já vou deixar um pouquinho verde. Nos cantinhos aqui da flor também vou colocar um pouquinho. Agora eu vou lavar o meu pincel. E vou iluminar com um pouquinho do verde kiwi e branco. Ó, você pode até seguir aquela orientação da luz da sombra, mas eu não quero que você faça aquele desenho muito certinho. Eu sei que isso é muito mais difícil para algumas pessoas.
fazer assim meio lambão. Ó, definir sem definir muito. Continuo aqui a mesma coisa. Kiwi com um pouquinho do branco. Pinceladas rápidas, sem alisação. O risco nem aparece muito bem. A gente tem só mesmo uma ideia aqui de onde está o desenho. E seguindo aqui ficou como se fosse um esboço. Seguindo esse esboço, você pode fazer o seu. Se você não gosta da pintura assim, meio manchada, você pode fazer certinho, não tem problema nenhum. Vou aproveitar e já vou fazer essa bolinha aqui. Ó, caramelo, pouquinho de branco, que eu quero que ela fique meio desbotada também. A parte de baixo eu vou deixar mais caramelo. A parte de cima um pouquinho mais branca. E um pouquinho de sombra de sépia. Só aqui, ó, do ladinho. Aqui na frente, só uma pinceladinha assim de sépia. Agora, eu vou usar o sépia, que eu vou colocar pincelzinho número 2, aparadinho. Eu vou colocar o sépia aqui no pratinho. Vou pegar a tinta só nesse movimento e vou fazer aqui, ó, o cabinho. Você viu que eu dei 2 pinceladas e eu não vou arrumar, vou deixar assim. Aqui esse cabinho vem pra cá e depois ele entra aqui, eu acho que é esse. Nós temos aqui um outro cabinho, que é o cabinho da rosa, dessa rosa. E nós temos aqui, eu acho que deve estar por aqui, o cabinho. Olha, ficou falhadinho, é assim mesmo. Não pode ficar muito nítido, porque esse daqui tá lá dentro do vaso. Aqui vou dar uns pontinhos ali só para finalizar. Eu vou iluminar um pouquinho essa semente, ó, umas batidinhas de branco. Essa área aqui, eu vou pegar um pouquinho do sépia com verde, eu vou dar umas batidinhas aqui, ó. Eu quero, na verdade, escurecer essa área. E eu vou trabalhar assim, com batidinhas. Agora, com essa cor aqui, ó, sépia, sujeirinha de sépia que eu tinha no pincel e o verde, eu vou fazer, apoio o dedinho, eu vou fazer uns acabamentos aqui. Não é uma coisa muito acentuada. Você viu que não é um contorno. Mas daí não fica com aquela cara de inacabado. 2 risquinhos pro lado, onde tá aparecendo o risco do carbono que você usou. Aqui vou deixar bem escurinho para realçar a flor. Esse aqui também. Você não deve usar o pincel 0. Porque se você usar o 0, você vai perder o efeito dessas pinceladas. Que com 0 a gente não consegue fazer. Feito aqui, faço do outro lado também. Com meu pincelzinho número 2 aparado ainda, e com essa misturinha de sépia, cinza, verde, eu vou fazer aqui, ó, embaixo do vaso, eu vou acentuar um pouquinho essa linha. Deixando um pouquinho mais escuro, né?
Posso até usar um pouquinho do caramelo junto aqui, para dar um toque que converse com aquela semente lá. Depois, aqui, ó, tá vendo que eu puxei uma sombra, só que eu não encostei. Então, eu vou fazer uma linha. Em cima da sombra, ó, ficou um espaço clarinho aqui. E pro lado de cá, a gente tem uma sombra aqui, mas eu vou subir um pouquinho com essa sujeira aqui, ó, do lado de fora. Vou sumindo com isso aqui. É que aquele botão que eu coloquei lá, acho que ficou muito forte. Eu quero fazer a flor branca, então acho que preciso desse tom de caramelo aqui também, para dar um equilíbrio no arranjo. Então, eu tô colocando aqui um pouquinho de uma sombra. E vou colocar até um pouquinho aqui embaixo também, ó, nesse canto aqui. Agora que eu fiz essa sombra, eu vou aproveitar que ainda tá úmido e vou usar com o pincel 8, que é um pouquinho maior. Eu vou usar o branco puro. Ó, pincel sujinho só. E vou colocar um branco aqui. Você tá vendo alguns espaços assim onde não foi colocado tinta nenhuma, que tá no tecido? Então esse espaço vou trabalhar com um pouquinho do branco, mas muito pouquinho, que não chega nem a tirar a cor que tá ali. Olha aqui, ó, por exemplo, eu não coloquei tinta. Então eu vou colocar uma pincelada de tinta, pouquinha, e vou dar uma esfumaçada pro lado desse verde aqui, ó. Posso até passar um pouquinho em cima do verde, só não em cima do sépia, porque ele tá molhado ainda. Se eu passar ali o pincel, vai desmanchar o cabinho. Olha, já fiz a base. Um pouquinho mais de tinta. Aqui também vou pôr um pouquinho da tinta. Mas não vou misturar aqui, não. Deixa assim. Aqui também um pouquinho. Cada vaso vai ficar diferente. Não tem como você pintar um vaso e ficar igual o meu. Porque a gente vai colocando tinta em lugares aleatórios. Você pode fazer um ficar diferente, vai fazer outro vai ficar diferente também. Então, não tem como fazer uma cópia. É só mesmo usar de referência. Agora eu deixo secando toda essa parte e vou colocar o diluente na flor. Na flor, nós vamos usar as mesmas cores do fundo para fazer a sombra. Eu vou usar o lilás e vou usar o cinza. Isso para a gente trabalhar a sombra, porque a flor mesmo ela é branca. Então, a gente precisa de uma cor para realçar esse branco. Olha, os dois tons mais ou menos misturados. Tô trabalhando com o pincel número 8 ainda. Vamos começar por essa pétala aqui. Ela tá por baixo, então essa área aqui, ó, vai ficar escura. Quero colocar uma sombra aqui, puxando aqui. Um pouquinho mais de tinta. Essas duas aqui a gente precisa separar. Eu vou colocar ainda a sombra nessa pétala. Essa daqui eu vou colocar a sombra nesse canto. E aqui, porque ela tá por trás. Tá vendo? Eu sei que tá por trás por causa da linha dessa aqui, ó. Ela tá inteira. Essa veio e parou aqui. Ela continua lá por baixo dessa aqui, ó. Então, é por isso que eu sei que aqui é a área da sombra. Esta, a gente tem ela por cima daquela, por baixo dessa, ó. Essa daqui tem a linha inteira. Então, essa tá por trás. Aqui nós temos uma dobrinha. Dobrinha sempre tem que ficar com a luz naquela ponta.
Então, aqui vai ficar um pouquinho de sombra. Esta aqui, vou colocar uma sombra bem acentuada aqui. E vou deixar ela por trás, que nem dá pra ver. Ó, coloquei assim. E essa daqui, onde que eu vou colocar uma sombra? Aqui a gente tem uma curvinha, então eu vou colocar uma dobrinha aqui. Vou puxar essa sombra aqui pelo meio. Pronto, as sombras estão definidas. Agora, nós vamos trabalhar o branco, que é a luz. Começando por essa. Essa aqui, a área onde tem então, onde está aparecendo o tecido, tem que ser branco. Aí, a gente vai misturando de leve, bem de leve, sem tirar a sombra, aquela cor. Aqui eu tenho uma dobrinha, aqui eu tenho um cantinho clarinho. Aqui a dobrinha eu vou colocar o branco. Pronto. Esta aqui, ó, tem sombra, aqui tem luz. Aqui a gente tem que ter um contraste. Vou colocar branco e vou esfumaçando. Não vou tirar esse roxinho ali, ó. Vou deixar, mas eu não posso deixar uma coisa muito pesada. Essa tá por cima daquela também, então aqui vai um contraste de branco. Aqui eu tenho branco também. E aqui eu tenho área de sombra, então esse branco, ele vem bem de leve. Essa outra pétala, ela tá por cima daquela. Dou uma esfumaçada. Aqui, inclusive, já vou preservando aqui, ó, o lugar do miolo. Aqui eu tenho sombra, aqui eu tenho sombra. Então, eu tenho que vir sumindo com esse branco. E aqui eu tenho luz. Aqui eu tenho uma dobrinha que eu não fiz. Então, pego tinta, coloco o pincel pra lá, ó, como que faz. Dobrinha feita. Essa pétala ficou com uma dobrinha ali. Aqui nós temos uma área branquinha. Ela tá por cima dessa também. Deixar aqui bem acentuado esse branquinho. Aqui também tá por cima, então tem que deixar bem branquinho. Esfumaçadinha. Aqui temos um corte. E aqui uma dobrinha. Dobrinha. Pronta. Aqui, ó, eu tô deixando assim mais clarinho, porque tem aquele miolo bem bonitinho, com um monte de pistilo, que eu já vou colocando o amarelinho canário. Amarelo canário bem no meio, naquela bolinha. Eu vou esfumaçar pra fora, naquele espaço branco que eu coloquei ali. Mas o amarelinho mesmo tá aqui, ó. O redondinho. Eu vou trocar de pincel, vou pegar o 2 novamente, porque é mais fácil trabalhar aqui, porque o espaço é pequenininho. Um pouquinho do caramelo. Aqui, ó, eu tenho a linha do miolinho, aqui, ó. Então, eu vou bater esse caramelo aqui, ó, no meio. Um pouquinho mais, assim. Viu que eu deixei um amarelinho no meio ali. Agora, eu peguei o pincel 0
eu vou colocar aqui, ó, ao lado de uma pinceladinha de caramelo, o amarelinho canário. Eu vou fazer uma mistura. Vai ficar um pouquinho mais claro o caramelo. E com essa mistura, eu vou fazer galinhos para fora. Uma porção de risquinhos. Como a flor ela tá assim de close, você pode fazer risquinho tipo estrelinha mesmo, para todos os lados. Ainda com essa mistura de caramelo e amarelo, eu vou fazer agora pontinhos em volta. Você pode fazer assim, primeiro você pega o caramelo, aí você faz alguns pontinhos, toda a volta. Não é para ficar acertando a ponta dos pistilos. Pronto, agora eu vou pegar só o amarelinho. E vou fazer mais uma carreira. Vou lavar o meu pincel. E vou usar agora o sépia. E com o sépia, eu vou fazer aqui, ó, em volta desse miolinho, uma carreira de batidinhas também, pinceladinhas. E aqui também, alguns. Tem bastante pinguinho. Aqui, ó, desses risquinhos em volta do miolo, eu vou puxar com o sépia do lado de baixo. Lado de baixo e lado de cima. Desse lado aqui. Vou puxar alguns. E vou colocar uma pinceladinha de verde kiwi aqui, ó, dentro, no miolinho. Agora, nós precisamos esperar secar. Eu vou trabalhar ainda com um pouquinho do amarelo canário, uma sombra muito pequena, aqui, ó, nesse espaço que ficou branco. Evita passar o amarelo canário em cima desse violeta, desse cinza. Aqui no chão. Vou passar um pouquinho aqui, ó, em cima do branco do pote. E um pouquinho aqui embaixo. Agora a gente vai esperar secar para fazer o acabamento final. Olha, o trabalho está totalmente seco, tudinho. Eu vou pegar um pouquinho do amarelo canário, coloco aqui no pratinho, só uma pontinha, tô trabalhando com pincel número 2. E eu vou fazer assim, ó, alguns pontos de luz nas folhas. Aí você pode me seguir aqui, onde eu tô colocando, mas você pode colocar aí onde você achar que vai ficar bom. Trabalhando com pouquíssima tinta no pincel, não vai correr o risco. Ó, sempre, nunca coloque o segredinho, nunca coloque nesse lugar que tá escuro. Coloque aqui, ó, por exemplo, aqui é uma área clara, então eu coloco um pouquinho. Aqui é uma área clara, então eu coloco um pouquinho. É só mesmo para dar um toque. Eu gosto do trabalho assim bem vivo. Então quando fica assim meio mortinho, eu gosto de dar uma pincelada para dar uma alegrada. E isso daqui é um pouquinho só, mas o amarelo é uma cor que vai sempre levantar o seu trabalho. Aqui do lado de cá, um pouquinho também. E só. Agora é a vez da flor. Vou trabalhar só com o branco, só retocando a área de branco puro. Coloca um pouquinho. Se a sua flor já tá pronta, já tá bonita, você gostou? Ótimo, não precisa fazer isso se você não quiser. Eu tô mostrando uma solução caso a sua flor tenha ficado escura.
Isso daqui a gente chama de luz seca, porque o trabalho já tá seco e você vai retocar a luz. Você sempre tem que partir da área branca, da área clara. Aí vai empurrando a tinta, tá vendo? Olha, eu trabalho toda a área branca e eu vou até a escura, porque o meu pincel não tem praticamente nada de tinta a mais. Assim, você vai trabalhando as áreas claras, isso vai dar um realce no trabalho. Faz diferença, viu, gente? Se você gosta do trabalho assim meio fosco, bem suave, aí você não deve fazer isso. Você tem que deixar ali em cima do clareador, do diluente, só pra... Aí você deve deixar só em cima do diluente, que o efeito é esse efeito meio opaco. Por último aqui essa dobrinha. Acho que já tá bom. Não vou mexer mais. Agora nós vamos trabalhar aqui a área do vaso. Peguei um pincel que tá seco, durinho, para fazer essa parte melhor. Vou pegar a tinta só aqui, ó, só de um lado, porque eu quero começar aqui desse lado. Eu vou começar aqui, ó, nessa partezinha aqui de cima, e eu vou dar uma pincelada. Pronto. Uma pincelada. Não devo retocar, porque daí a gente acaba borrando. Aqui, ó, essa área, eu vou dar uma pincelada. Não precisa fechar inteiro, mas eu vou começar aqui de baixo de novo. Vou deixar esse branco aqui, ó, bem marcado. Pronto. Aqui embaixo ficou um espaço que não tem tinta. Esse branquinho aqui que você está vendo não tem tinta. Então, também eu vou dar uma pincelada. Aqui a gente tem uma linha. Essa linha vai passar... Eu vou colocar uma linha de branco. Não vou começar dali, vou começar daqui, ó. Bem certinho. Pronto. Passando por cima dos cabinhos. Essa área aqui, ó, que ficou bem escura, também é interessante a gente dar umas 2 pinceladas de branco. Então, você não pode fazer reto, você tem que fazer curvo, porque essa área aqui, ela tá alta. Você tem que seguir essa curvatura. Ó, então o meu risco vai ficar assim. Vou colocar 2 aqui, ó. Vou colocar um maior... aqui, e o outro menor. Quero que pegue aqui embaixo mais grosso e que suma ali pra cima, ó. Agora eu vou fazer isso aqui pra baixo. Vou colocar 2 também, um maior e um menor. Só que eu tenho que seguir aquela curvatura. Então, vai ficar aqui assim, ó. Parto daqui e venho pra cá. Esse pano, ele é meio grosso, aí fica meio... Mas é esse o sentido da pincelada. E mais um aqui, mais curto. Um ponto de luz aqui, assim, uma pinceladinha pra cima, acompanhando isso aqui também. Sempre acompanhando a linha de fora, quando você vai dar essas pinceladas de branco. Vou colocar uma pincelada aqui, um pouquinho mais pra cima, porque aqui, ó, começou largo e veio afinando, veio sumindo. Aí eu coloco uma mais forte ali. Acho que aqui posso fazer uma sujeirinha assim, ó. Vou acertar um pouquinho aqui que saiu pra fora e não pegou a luz. Aqui vou pôr um pouquinho mais. Quando você faz num tecido bem lisinho, essa pincelada ela fica mais fluida. O meu ficou meio grosseiro aqui, mas deu pra mostrar como que é. Essa parte aqui de cima, ó, que eu coloquei meio grossinho, eu vou dar uma puxadinha assim pra baixo.
Achei que aqui em cima ficou muito vazio, então eu vou fazer mais um aqui, ó. E vou dar uma esfumaçada assim pra baixo, pra aparecer a boquinha. Esfumacei. Tô mais satisfeita. Pronto. Você viu que a gente vai fazendo e a gente vai modificando, se precisar. Então, aqui deixei claro, esfumacei pra baixo. Ficou só uma coisinha escurinha, não enchi tudo de branco. Ficou só um escurinho ali. Mas agora eu tô satisfeita. O trabalho tá concluído. Trabalho concluído. Mais uma sugestão pra vocês. Espero que seja útil. Espero que tenham gostado de mais esse trabalho. E o risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!